Tiago, capítulo 2. A palavra de Deus, irmãos, ela tem o poder de iluminar nosso caminho. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos santificar. A palavra de Deus, ela tem o poder, irmãos, de nos transformar a nossa mente. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos fazer ter a mente de Cristo. E nós precisamos, ao amar a palavra de Deus, ao desejar a palavra de Deus, nós precisamos vivermos como cidadãos do reino. Cidadãos do reino. É muito comum, há quem diga, e já dizia o pregador, a conversão tira o homem do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro do homem. Então nós somos, a gente sai do mundo, mas o mundo tem que sair de dentro de nós. Saímos do mundo. Agora a santificação tira o mundo de dentro de nós. Nós precisamos dessa graça de Deus. Hoje é um assunto importante que Tiago nos traz, nesse capítulo, e eu quero dividir com os irmãos. Quem achou, diga amém. Se você notar alguém sem a Bíblia, seja gentil, compartilhe da leitura. Ela vai dizer assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos? E não vos tornastes juízos tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus irmãos, amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para tribunais? São eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Oremos. Senhor Deus, graça contamos e misericórdia também, para que o Senhor fale ao nosso coração e nos ajude a entendermos a proposta de cidadãos do reino dos céus e entendermos o valor que cada ser humano tem. Por favor, Senhor, livra-nos e perdoa-nos desse pecado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Por favor, irmãos, podem sentar. Quanto vale o outro? Quanto vale o próximo? Quanto vale o irmão? Quanto vale a outra pessoa? Todos nós precisamos lutar contra esse pecado. Todos nós. Eu sofro tentações e você sofre também tentações. Eu me lembro de três exemplos, 3 episódios, Essa deferência, esse preterir alguém. Eu não sei se você já viu esses vídeos na internet.
Uma vez eu vi um interessante, mas esses vídeos onde, por exemplo, pega um camarada, assim, destituído de atração estética. Quem entendeu o que eu falei, diga amém. Destituído de atração estética e colocam ele para paquerar. E colocam ele destituído de atração estética dentro de um carro velho, arranhado e enferrujado. E botam ele numa esquina linda, numa esquina, né, dessas ruas prósperas de São Paulo, lá para o lado do Morumbi. E aí colocam ele ali para ele paquerar. O rapaz está ali, tadinho. Nada o favorece, ele não consegue ninguém. E aí ele passa ali uma semana fazendo esse experimento social. Depois colocam esse mesmo indivíduo, né, destituído, né, de agradabilidade na sua aparência, e colocam ele dentro de uma Ferrari. Na primeira noite ele consegue uma namorada. Na verdade, na primeira hora ele consegue uma namorada. Então, ele não é avaliado, né, pelo seu caráter, personalidade, ninguém não sabe, mas ele é avaliado pelo que ele tem, pelo seu poder. Quem já viu isso? Já viu isso? Já viu isso? É um experimento social que acontece. Eu vi também uma situação, isso foi um filme, onde a pessoa, eles estavam marcando um encontro pela internet, eles não se conheciam, marcando um encontro pela internet, e ela não era uma mulher atraente. Ela não era uma mulher atraente. E ela marcou o encontro, e ela estava usando, na verdade, a imagem da amiga dela. Mas eles se namoraram por muito tempo, né, pelas redes sociais, pela mídia, se namoraram, e ele gostou da personalidade dela, ele gostou da comunicação, do diálogo, ele gostou muito dela. Mas ela foi e marcou esse encontro. Quando marcou o encontro, ela ficou num canto e ela mandou a amiga. E quando ele viu essa amiga, né, que era a foto que estava lá na internet, ele ficou muito feliz, mas a amiga disse: olha, na verdade não sou eu, é a fulana. E aí veio a fulana, né, que não era tão atraente quanto, e aquilo ali, ele olhou para ela, ele não gostou do que viu, né, e ali mesmo ele se levantou e foi embora. Eu lembro de um caso, na nossa juventude, né, o senhor vai lembrar disso, nós tínhamos um grupo de uns 8 ou 9 amigos na juventude, e nós casamos todos, assim, dentro de 2 anos, todos casamos. Dentro de 2 anos, uns 9, 10 amigos nossos casamos. E nós chamamos os padrinhos, nossos parentes e amigos da igreja. Um dos nossos amigos, né, chamou para ser padrinho um homem que não era do nosso convívio, não estava no nosso convívio, mas era um homem que passou pela igreja muito rápido. Era um homem muito bem sucedido financeiramente. E ele chamou para padrinho. E quando ele chamou para padrinho, a gente viu, eu falei: cara, o que você está fazendo? O que esse cara está fazendo aqui no nosso meio, escolhendo? Não entendi, o que você está vendo? Quanto vale o outro? Tiago está falando de acepção de pessoas. Você sabe que Tiago, ele escreveu para consolar os irmãos judeus convertidos e encorajá-los. Ele escreveu por 2 motivos. Ele queria consolar os irmãos judeus convertidos e encorajá-los a enfrentar os sofrimentos. É o que Tiago queria. Encorajá-los a enfrentar os sofrimentos e ajudá-los também a vencer a imaturidade quanto a praticar, né, uma fé coerente. Uma fé coerente. Vencer a imaturidade, praticar o que já sabiam e serem coerentes com a doutrina que já criam. Então, Tiago está tratando disso aqui. Você percebe? Tiago capítulo 1, versículo 1 ao 3, né, quando ele se apresenta, e no versículo 2 e 3 ele vai dizer sobre sofrimento, a alegria no sofrimento. Então, ele está incentivando aqueles convertidos que estavam sujeitos e já sofrendo perseguição a enfrentar os sofrimentos. E também ele percebeu imaturidade, não era condizente a fé com a sua prática de vida. E uma coisa que eu queria ressaltar, antes de continuar, que eu não sei se você já foi a médico, né? Alguns médicos, eles conseguem detectar, diagnosticar uma doença com um sintoma que para você não tem absolutamente nada a ver com a doença.
né? Eu já fui, por exemplo, em médicos que ele pediu para ver a minha unha. Falei, pô, esse cara é manicure? Ele pediu para ver minha unha. E ele olhou minha unha e falou, eu pensei que você estava com tal problema e você não está, não. Eu falei, mas o que minha unha tem a ver com isso? Aí ele explicou, tem a ver com isso, com aquilo. Então, o sintoma não tem nada a ver. Antes de continuar, eu queria explicar isso, porque muitas vezes nós temos uma vida de fé e a gente acha assim, por que as coisas estão assim? Por que a minha relação com Deus, ela não é uma relação... Por que eu não consigo ter uma relação constante, saudável? Por que a minha vida de fé, ela não estabiliza? Por quê? Se eu amo tanto a Deus, respeito a Deus, se eu adoro a Deus, se eu não blasfemo, por quê? A gente não percebe, irmãos, que existem coisas acontecendo que estão afetando essa nossa relação com Deus. E é assim, Tiago descortina para nós esse assunto, que a gente pensa que não tem uma correlação, a gente pensa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que uma coisa tem a ver com a outra, pastor? Tem tudo a ver. O Evangelho já ensina isso, mas Tiago ele vai ressaltar isso aqui. Vamos começar. Eu queria que você lesse na sua Bíblia. Eu queria que você tivesse intimidade com a sua Bíblia. Eu queria, inclusive, que você ouvisse a Bíblia. Não ouvisse o pastor Edilson. Eu estou pregando a Bíblia. Eu quero que você ouça a Bíblia, porque um dia eu vou morrer, eu vou passar. Mas quando você lê de novo Tiago, vai dizer, opa, eu sei o que está dizendo. Deus falou comigo aqui. Essa palavra fala comigo, me ensina. Então, eu queria que você lesse a sua Bíblia. Versículo 1, você pode ler? Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de... Então, vou explicar isso. A verticalidade da fé, ou seja, essa relação, né? A nossa espiritualidade é cruciforme, né? Vertical, horizontal. A verticalidade da nossa fé, a nossa relação com Deus, não pode ser praticada ou não é aceita sem a sua horizontalidade. E a cruz ajuda a gente nisso. A haste maior, né, é essa haste vertical, é amar a Deus acima de todas as coisas. E a haste horizontal, amar o próximo como a si mesmo. Sobretudo a Deus. Mais do que a si mesmo, mais do que a qualquer outra pessoa ou ser. Mas ao próximo como a si mesmo. Então, a nossa verticalidade de fé, ela não pode ser praticada, ela não é aceita, ela não é coerente, ela não é autêntica, ela não é original, ela não é aceita sem a horizontalidade, a vida do outro. Por exemplo, para contribuir aqui, eu coloquei Gálatas, não sei se dá para ler daí, acho que dá, Gálatas 5:6, o que está escrito lá? Vamos ler em amarelinho? Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então a fé, alguém diga assim, eu sou uma pessoa de fé, fulano é firme de fé. A fé atua pelo amor. Tem um contexto de Gálatas, é verdade, mas a fé, ela atua pelo amor. E ele está explicando isso aqui. Essa frase aí, Senhor da glória, você só vai encontrar aqui no Novo Testamento, é um termo usado somente nesse momento aqui por Tiago, querendo ressaltar a ideia de que ele, o Senhor Jesus, sendo o detentor, né, detendo toda a glória, se colocou na cruz. Nós também deveríamos nos humilhar como ele também se humilhou. Então, eu quero abrir aqui o assunto com os irmãos, acerca de qual o valor do outro, falando sobre essa questão da horizontalidade e da verticalidade da nossa fé. Ela não é aceita. Eu fiz até um desenho aqui para mostrar isso. Por exemplo, eu tenho uma vida com Deus, pastor, maravilhosa. Eu só não gosto do Beltrano, o Ciclano também não presta não, o outro eu falo mal dele, e aquele lá é legal comigo porque ele até às vezes me leva para... E aquele lá também pode até me arrumar um emprego, então eu procuro até ser mais risonho, mais legal com ele. Bom, essa relação com Deus, se a nossa relação uns com os outros, ela não for uma relação segundo Jesus, segundo o Evangelho, segundo o coração de Deus, a nossa relação com Deus não pode existir. Ela não é viável, ela não acontece. Ela não acontece. Então, a minha relação com Deus, ela é afetada pela minha relação com você. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço, né, que elas têm uma vida com Deus como se fosse algo de foro íntimo, só tem a ver com elas. É eu e Deus aqui na minha casa, pastor. Inclusive eu nem quero ir mais na igreja. É eu e Deus aqui em casa porque a igreja só tem gente falsa. Só me machuquei na igreja, pastor. Agora só eu e Deus. Assim, fala para o teu vizinho, isso é impossível, irmão.
Isso é impossível. Assim como é muito pouco provável que eu ame você se você não amar minhas filhas. É muito pouco provável. É muito pouco provável que Deus aceite seu amor se você não amar os filhos dele. Olha um filhão dele aí, a filhona dele, bonitona, bonitão do seu lado aí. Você tem que amar. Então, agora sim, se o meu Tiago também vai falar sobre essa questão da fé, ele vai falar até, se você diz que ama o seu irmão, ama a Deus, que você não vê, e é o irmão que você vê, você não ama, tua fé é falsa, é mentira. Então a minha fé não é algo que acontece apenas entre eu e Deus. Você pode repetir isso? A minha fé não é algo que acontece entre eu e Deus. Por que está dizendo isso, pastor? Só estou lendo Tiago capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não tenhais, olha minha mão aqui, ó. Não tenhais a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não tem, não dá, não é aceito. Tem isso aqui. Então, o tratamento que dou às pessoas demonstra a minha fé em Deus. A maneira que eu lido com você, principalmente se você não pode me favorecer. Principalmente se eu não preciso de você. É ali que é medida a minha fé, nem quem eu preciso. Não, então, e toda acepção reprova e anula a minha fé. Agora, irmãos, acepção, nós, como disse Isaías, nós somos pessoas de lábios impuros e habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Nós somos pessoas que fazemos acepção de pessoas e vivemos numa cultura que faz acepção de pessoas. Estou errado, irmãos? Quem concorda, diga amém. Então nós estamos numa luta. A nossa carne, uma luta, nós temos que lutar contra isso. Eu tenho que lutar contra isso. Vocês orem por mim e eu oro por vocês. E nós temos que lutar contra isso, porque a minha vida com Deus, ela está reprovada, ela está anulada, ela não é aceita. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Quem entendeu até aí, diga amém. Olha, Mateus capítulo 22, versículo 16, vai dizer assim: e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhes: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja. O que diz o restante, irmão? Lê comigo. Porque não olhas a aparência dos homens. Essas diferenças, essas rotulações, essas etiquetas que a gente coloca, ele desconsiderou a diferença. E essa é uma das maneiras que Deus prova a nossa fé, é como tratamos uns aos outros. E Tiago estava vendo esse problema lá. O texto está dizendo que nós estamos sendo admoestados. E Tiago vai dizer um exemplo clássico que foi flagrado lá e estava acontecendo nos dias de Tiago nas sinagogas. Eles até então, nessa transição, deixando o judaísmo para o caminho, ainda se reuniam na sinagoga também em algumas oportunidades. E esses da sinagoga já agora convertidos, mas o espaço era o mesmo. Então ele diz: se entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Ele está falando aqui, irmãos, um exemplo que estava retratando lá a situação. Então, primeira coisa, ele fala dessa identificação, da classe social, poder aquisitivo daqueles que entravam lá. Anéis nos dedos. Na verdade, os judeus até usavam, quanto mais próspero, mais anéis eles tinham nos seus dedos. Usavam vários anéis. Anéis nos dedos, trajes de luxo, púrpura. E ou pobre, andrajoso, provavelmente não tão bem cheiroso, porque a maioria deles só possuíam uma túnica. Você lembra quando João Batista prega, ele fala: se você tem 2 túnicas, dá uma. Então a maioria tinha uma roupa só. Era a indumentária, o vestuário era difícil acesso,
quem tinha muito. E púrpura, então, era gente que tinha posses. E esses, quando estavam entrando, eles eram tratados de maneira diferenciada. E essa luta, irmãos, onde nós, principalmente a nossa natureza qual é? Nós vivemos autocentrados. Nós queremos nos dar bem. Nós queremos nos dar bem. Fala para o teu vizinho, eu sei que você quer se dar bem. Nós somos carioca, irmão. Não sei se você lembra, né? Eu não vejo muita televisão, meus exemplos são bem antigos, né? Eu lembro daquele Gerson, né, anunciando cigarro Marlboro. Acho que ele morreu de câncer, em cima de um cavalo. Ele dizia, o meu negócio é levar vantagem em tudo. E o carioca, ele é conhecido aí no exterior, quando você entra numa lojinha, diz, tem carioca na área, hein? O pessoal já fica, porque quer levar vantagem. Então, mas é a natureza humana, por assim dizer, nós queremos levar vantagem. E é tentador, quando você tem duas pessoas e diz, uma não te oferece nada, a outra pode lhe dar vantagem. E aí, sabe, parece que a velha natureza, ela se levanta como uma força, sabe, que não é a sua, dizendo, trate bem essa pessoa, deixa aquela outra lá, Deus vai ter misericórdia dela, Deus vai dar uma direção para ela. Nós somos tentados. E isso estava acontecendo aqui. Quando isso acontece, o outro, ele é coisificado, meus irmãos. Já não é mais um ser humano. Agora é uma coisa. Quando o outro é coisificado, olhado e enxergado na perspectiva da utilidade, da vantagem. Ele é olhado e enxergado na perspectiva do lucro. Só que, tanto rico quanto prestigiado, quanto pobre, ao ser preterido, pecamos contra ambos. A gente peca contra ambos. Primeiro, a gente está tendo segundas intenções, por isso estamos tratando bem. Segundo, o pobre, a gente, como não tem nada a nos favorecer, nós não temos a genuína intenção de o tratarmos tão bem quanto estamos tratando aquele que pode nos favorecer. Então é um movimento em busca de alguma retribuição favorável, mas com agravamento do desdém com aquele que nada pode oferecer, porque os dois chegaram juntos. O texto diz, o exemplo é que os dois chegaram juntos. Agora, abrindo parênteses aqui, irmãos, isso aqui nada tem a ver com reciprocidade. Seja quem for, pobre ou rico, lhe fez bem, você quer devolver a reciprocidade, devolver a gentileza. Não é isso que o Tiago está dizendo. O Tiago está dizendo aqui que chegou os dois são desconhecidos, e ao chegarem, ou pouco conhecidos, e ao chegarem, a gente pretere um, a gente trata o outro melhor, e isso aí é um pecado. Por que que isso está errado, pastor? E muito errado. E aí Tiago vai dizer por que que isso está errado. Ele conversa com a gente nos versos 2 e 3, falando sobre isso, né? Ele levanta o assunto no verso 1, no verso 2 e 3 ele dá o exemplo, e os versos 4 em diante ele vai dizer por que que não devemos fazer. Em primeiro lugar, não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Eu quero dizer para os irmãos que ele está falando da igreja, e eu estou falando para a igreja. Amém, meus irmãos? A sociedade, não tem como a gente esperar isso da sociedade, mas nós somos a igreja. Então, primeiro, na igreja não há distinções. Repete comigo, não há distinções. Não há distinções. Por quê, pastor? Porque a igreja é uma unidade. A igreja é um organismo. Então, a igreja é um rebanho, são vários rebanhos. A igreja é um edifício, não são vários edifícios. A igreja é um corpo, não são vários corpos. A igreja é uma noiva, não são várias noivas. Então, pelo amor de Deus, você precisa pôr na sua mente e coração que nós somos um. Você pode repetir? Nós somos um. A contribuição aqui de Paulo com Tiago, Gálatas 3:28, de Sartre: não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos somos pecadores, todos fomos nivelados, e vai contra o evangelho que o Senhor Jesus nos legou, nos deixou, nos confiou.
Então, meus irmãos, para nós sermos igreja nesse lugar, e para a igreja ser igreja em qualquer lugar, nós não podemos fazer distinções. Nós não podemos fazer essas acepções, nós não podemos. Porque como igreja, não interessa em absolutamente nada quanto você tem na sua conta. Não interessa em absolutamente nada que tipo de formação se você tem e se a tem. Como igreja, não interessa em absolutamente nada que tipo de educação, que tipo de cor tem a sua pele, que tipo de espessura tem o seu cabelo, se é que você ainda os tem. Isso não faz diferença nenhuma. Aonde você mora, também isso não faz diferença nenhuma. Porque não nos olhamos segundo isso. Essas distinções, elas não podem acontecer. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Senão, se estiver acontecendo, ou se você fizer ouvidos de mercador, o que vai acontecer? A sua relação com Deus, ela está maculada, ela está comprometida. Não espere nada de Deus, por favor. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, Senhor da glória, vírgula, em acepção de pessoas. Senão a sua vida, não tem uma relação com Deus, Deus não vai aceitar esse tipo de relação. A sua fé é nula. Pastor, mas graças a Deus que eu não falei para ninguém, eu guardo no coração. Pecado é a mesma coisa. É a mesma coisa. Toda igreja tem. Irmãos, como pastor, eu acho que Deus seria incoerente se Ele não dotasse um pastor de um pouquinho de discernimento para conduzir o rebanho. Não tem como, Deus não pode fazer isso. Então o pastor, ele tem que receber da parte de Deus um piquito de discernimento. E eu olho para algumas pessoas, até na nossa igreja, e digo assim, coitada, está crente que está abalando. Coitado, crente que se esconde de Deus, porque faz acepção de pessoas. E pensa que tem fé no Senhor Jesus Cristo. Tem em qualquer outro Senhor. No Senhor Jesus Cristo, não. Deus não faz acepção de pessoas. Amém, meus irmãos? Pode ter uma projeção espiritual, social no nosso meio. Pode alguém pensar, pode a igreja toda pensar que fulano é Beltrano, é maravilhoso, maravilhosa. Não importa o que os outros pensam de você, importa o que Deus pensa de você. Então, primeiro, faz distinção na igreja. A igreja não pode fazer nenhum tipo de distinção. Em segundo lugar, nós nos tornamos juízes perversos. O que me chama a atenção em Tiago, e ele fala inspirado, autorizado, né, pelo Espírito de Deus, aqui é Deus falando. Deus escreveu isso pelas mãos de Tiago. Vou repetir. Deus escreveu isso pelas mãos de Tiago. O que me chama a atenção são as palavras que ele pega pesado. Tiago pega pesado. Ele diz agora assim, olha, não fizeres distinção entre vós mesmos e não vos tornares de juízos tomados de perversos pensamentos. Quem concorda que todos nós temos que vigiar nesse assunto, diga amém. Todo mundo concorda que a gente tem que vigiar. Mas eu quero ver quem é que consegue se olhar no espelho e dizer assim, ó, tu é um perverso, hein? Pensamento perverso você teve naquele dia lá na igreja, hein? Perverso, pervertido. Opa, tu é um cara pervertido. Que pensamento é esse? A gente não consegue fazer isso. Mas Tiago chama a gente para isso. Tiago é aquele médico que dá o diagnóstico, né, de maneira rápida, objetiva, curta e grossa. Então, a rigor, um juiz ele é reconhecido pela sua imparcialidade. Se ele julga parcialmente, então há um segundo interesse em ser favorecido de alguma forma. Nas igrejas de hoje, a gente vê que Deus nos livre, e não que a gente não tenha pecados, a gente tem pecados aqui também, né? Nós não somos uma igreja perfeita, mas hoje é um político, é um rico, é um expressivo dizimista, ou na vida de cada um de nós é alguém que pode nos favorecer de alguma coisa, de alguma forma, e aí a gente vai dar um tratamento mais especial. Isso, irmãos, de fato, faz de nós juízes perversos.
Quem crê que a Bíblia foi inspirada por Deus, diga amém. Se a Bíblia foi inspirada, então agora para a gente entender a inspiração, nós temos que receber a iluminação. E para você ser iluminado, a gente depende da graça de Deus. Se eu olho na perspectiva de alguém que estou entendendo aqui, isso aqui me deixa apavorado. Isso quer dizer então que Deus ele olha para mim, primeiro, dizendo que a minha fé ela está maculada. Segundo, Deus olha para mim dizendo que eu faço acepção de pessoas e eu não sou igreja, porque a igreja que sabe que a igreja não faz acepção de pessoas. É como a minha mão direita, ela não faz acepção da esquerda, ela não menospreza o joelho, e o meu olho não está competindo com os meus ouvidos. E a gente se reporta lá, né, a 1 Coríntios, né, capítulo 12 e o 14, vai falar sobre, né, essa imagem orgânica do corpo de Cristo. Então, e aqui fala que eu sou um juiz perverso. Você conhece um juiz perverso? Alguns estão presos, né, porque foram desonestos. Na ótica divina, muitos de nós somos juízes perversos. E isso deve trazer um temor no nosso coração, um santo temor. Amém, meus irmãos? Terceiro, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Essa inversão. Veja como Deus trata os menos favorecidos. Você já viu em toda a Bíblia como Deus trata os menos favorecidos? Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Você sabe que a maioria, né, da igreja são pobres, até porque, segundo estatísticas aí, 5% do mundo, no mundo são ricos, 5% da população é rica, o restante tudo pobre. E Deus, em toda a história bíblica, Ele mostra como Ele age com misericórdia, de forma invertida nessa pirâmide de conceitos e valores humanos. Os valores humanos são invertidos a respeito dos valores de Deus. Então, quanto mais sabe, quanto mais tem, mais favorecido é a pessoa, mais ovacionado é a pessoa, mais prestigiado é a pessoa, e aquele que nada sabe e nada tem, ele é preterido. Ele é preterido. Meus irmãos, eu não posso guardar a nossa igreja. Eu não posso lutar contra isso sozinho. Eu preciso que você lute, primeiro, esse pecado dentro de você. Segundo, se a gente vê isso no nosso meio. Nós temos que lutar juntos. Fala para o teu vizinho, nós temos que lutar juntos. Essa responsabilidade não é só minha. Eu não estou me relacionando em todo o tempo, em todo lugar, com todas as pessoas da mesma hora. Eu não tenho isso. Mas eu estou me esmurrando e tentando manter esse corpo do pecado morto na minha vida, constantemente. Esse ano eu fiz aniversário e eu disse assim, poxa, eu queria tomar um café com o pessoal da igreja. A primeira tentação que vem é a seguinte, vou chamar lá em casa para tomar um café, a turma que me abençoa, que me favorece. Minha casa é pequena, não deu para chamar todo mundo, não chamar os homens todos. Mas disse, não, isso é pecado. Eu tenho que chamar todo mundo que está próximo. Não interessa se faz o meu gosto ou não faz o meu gosto. Se me favorece ou não favorece. Isso está errado. Eu chamei uma meia dúzia de homens lá em casa e tomamos um café. Mas todos nós somos tentados, irmãos. E nós temos que lutar contra isso. Agora aqui, irmãos, no versículo 6, entretanto, ele está falando das razões para não fazer. Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre, não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Em quarto lugar, nós honramos os que perseguem a igreja. E aqui está muito ligado ao contexto do Tiago, né, daquele tempo. Na história da igreja, desde o seu nascimento, e não é diferente até hoje, a igreja sempre foi perseguida, não pelas classes menos favorecidas, muito pelo contrário, mas por aqueles mais bem socialmente colocados, economicamente colocados, sem, né, generalizações. Mas isso sempre aconteceu.
E Tiago, inclusive, se você entende o livro todo, e todo o capítulo tem a ver com todo o livro, no capítulo 5, Tiago vai falar sobre os ricos. Ele mete, né, assim, o cinto nos ricos. Eles eram proprietários de terra, uma espécie de latifundiários. Eles estavam roubando no salário dos cristãos, e estavam levando cristãos para o juízo, né, para o tribunal, injustamente. E Tiago vai falar sobre isso aqui. Então, nós, no caso, honramos os que perseguem a igreja, porque a maioria das pessoas, né, a maioria das pessoas bem-sucedidas, elas não são generosas. Na história da igreja, a generosidade sempre foi daqueles menos favorecidos, sempre foi assim. E Tiago, ele desperta isso aqui. Em quinto e último lugar, irmãos, nós quebramos a lei régia. Olha o que diz o versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, qual é a lei régia? Né? A lei do rei, a lei da monarquia, a lei de Deus é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Então nós quebramos a lei régia. Quando você faz acepção, quando você está preterindo alguém, favorecendo o outro, no mesmo instante, na mesma circunstância, no mesmo momento da sua vida, né, na intenção de tirar vantagem de um e do outro, você está quebrando o maior mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. E aí nós cometemos a acepção de pessoas, quebrando esse mandamento. Preconceito social, racial, todo tipo de preconceito, que às vezes a vantagem não é nem econômica, não é nem circunstancial, mas é uma vantagem, por exemplo, que você não quer tirar foto. Tem gente, o camarada é feio, eu não tiro foto com gente feia, pastor, só com gente bonita. Não, eu não me agrado de ter aquela pessoa, não, que eu não quero a minha imagem ligada a ela. Que isso? E aí nós vamos nos articulando assim e vivendo em pecado, meus irmãos, fazendo acepção de pessoas, distinção, maculando a nossa relação com Deus, nos tornando juízes iníquos, honrando pessoas que Deus prioritariamente decidiu não honrar. Ele enriqueceu de fé aqueles menos favorecidos, pobres, o texto está dizendo aí, e nós quebramos a lei régia. Após pecarmos contra a lei, nós pecamos contra o sexto mandamento. Agora, vamos entender o texto, tem uma curiosidade aqui que você tem que linkar uma coisa com a outra. Você pode ler na sua Bíblia os versos 10 e 11? Vamos ler? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se adulteras, porém matas, vens a ser... O que Tiago está falando? Por que ele fala agora aqui? Ele foi lá em Êxodo, nos 10 mandamentos. Por que ele está dizendo isso aqui? Bom, primeiro, enxergue mais profundamente como você precisa da graça, e eu também, do perdão de Deus, e eu também. Eu queria que você entendesse mais profundamente. Primeiro que, se você peca nisso, você é réu de você é condenado por um transgressor. Porque qualquer pessoa que guarda toda a lei, toda entre aspas, mas tropeça em um só ponto, você é culpado como se não tivesse obedecido nada. Porque para Deus, o padrão de Deus, irmãos, o padrão de Deus é a perfeição. Se você não alcançar perfeição, você está condenado. O padrão de Deus é a perfeição. Deus não aceita o nosso desempenho. Eu acho que eu estou chocando alguns irmãos, mas é o Evangelho, genuíno Evangelho. Deus não aceita o seu bom desempenho. Em que sentido? Explico. O meu bom desempenho não é meritório. O meu bom desempenho como pastor não me dignifica para entrar no céu. O meu bom desempenho como homem de Deus, a minha piedade, ela não imputa graça em mim. Por melhor que eu seja, nada disso me justifica, porque eu não alcanço o padrão de Deus. Qualquer que guardar toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos.
eu já não consigo guardar muita coisa. Ele está dizendo que qualquer guardar toda a lei. Ainda se eu guardasse tudo, mas tropeçasse em um, eu me torno culpado de todos. Porque para Deus, o padrão de Deus é a perfeição. Por isso, irmãos, que nós precisamos de um Salvador. É por isso que nós precisamos de Jesus. Porque Jesus é a solução para esse drama cósmico, que é o meu pecado e a minha incapacidade de agradar a Deus, de ir a Deus e de atender à exigência de Deus, que é a perfeição. Jesus atendeu à exigência de Deus. Jesus foi e é perfeito, nunca pecou, completamente santo, viveu entre nós, foi tentado como eu e você foi tentado também, mas em nada cedeu à tentação, subiu à cruz e foi examinado assim como a ovelha era examinada, macho, com 1 ano, ela tinha que ser perfeito o animal, Jesus também foi examinado pelo sinédrio, ele foi examinado pelos sacerdotes, procuraram alguma culpa, algum dolo, algum tropeço, alguma mácula em Jesus e não acharam absolutamente nada. Nada. Então tiveram que inventar, corromper pessoas para fazer acusações falsas para convencer Roma a levá-lo à cruz. Mas isso a gente sabe, diz Pedro em Atos, que era desígnio de Deus, Deus estava por trás disso. Ele não é uma vítima, ele é uma oferta ao Pai. Amém, meus irmãos? Então, não somente não violar, aí ele fala sobre não matarás. Não somente não violar a vida biológica de alguém. Não matarás, meus irmãos, não tem a ver com você apenas violar a vida biológica de alguém, mas preservar a família, a honra, a dignidade, o livre acesso da pessoa, a igualdade, social, a mesma consideração para um e para o outro também. Tiago, quando ele fala aqui, aquele que ordenou não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, és transgressor da lei. Por que Tiago está falando aqui desse mandamento? Porque está dentro do contexto. Isso aqui não está fora do lugar. A palavra de Deus, irmãos, é infalível, é inerrante, ela é perfeita. Foi Deus que inspirou, está tudo, não tem nada mais maravilhoso, bem arrumado, articulado, misteriosamente feito, senão a palavra de Deus. E aqui ele colocou isso aqui para dizer o seguinte, que também é um assassinato. Você está matando o direito de alguém de ser tratado da mesma forma. Você está matando a pessoa. Quem aqui já foi preterido numa circunstância dessa e se sentiu profundamente ofendido, diminuído, minimizado, achatado e se sentiu menos do que um ser humano? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. É uma afronta muito grande. É um homicídio do nosso alto valor, do nosso valor em Deus. A gente, quando é tratado como alguém que não vale tanto quanto o outro. Isso é pecado, meus irmãos. Nós não podemos isso. Quem está entendendo, diga amém. Um alerta aqui, meus irmãos. Um alerta aqui, pelo amor de Deus. Essa responsabilidade é comunitária. Um alerta. Igrejas carnais definem pessoas com critérios carnais. Igrejas carnais definem pessoas com critérios carnais. E uma dimensão do mundanismo dentro da igreja é essa distinção em critérios carnais. O mundo entrou na igreja. O mundo entrou na igreja. Quando o valor de uma pessoa ele é orientado por aspectos externos, isso é, irmãos, uma abominação, isso é destrutivo para uma igreja e é contra o evangelho de que todos nós fez um. Isso é do mundo. Meus irmãos, o mundo não pode entrar na igreja. Meus irmãos, o nosso coração não pode ser pagão e mundano. Na classe, lá fora, no trabalho acontece isso. Fazer o quê? No mundo. Na rodinha de amigos acontece isso. Fazer o quê? No barzinho. Fazer o quê? Às vezes até na família acontece isso. O filho mais querido, mais amado, mais aclamado, é o filho que mais ajuda. E o outro, coitado, que está tentando se levantar, diz, e aí só dá problema. Mas aí só dá problema porque não ajuda?
Que valor a gente está colocando aí? Eu não quero avaliar aqui nem a preguiça de um, né? E não é isso. Quem está entendendo, diga amém. Igrejas carnais definem pessoas com critérios carnais. Nós não podemos. Você que é líder, cuidado. Você não pode olhar segundo o aspecto carnal para ninguém. Sua relação com Deus é imaculada. Você está fazendo acepção de pessoas na igreja. A igreja é uma coisa só. Você está se tornando um juiz iníquo. Inclusive, você pode estar pecando contra esse mandamento de não matarás. E você acaba de pecar contra a lei régia. Amar o próximo como a si mesmo. Ninguém gosta de ser tratado assim, por que você está tratando assim alguém? Agora nós temos aqui um chamado à coerência. Tiago chama-nos à coerência. Versículo 12. Acho que dá para ler daí. Vamos ler daí? Vamos ler.
já passaram e eis que se fizeram novas. Então, o que ele está dizendo? Bom, como Jesus morreu por todos, nós não vivemos mais para nós mesmos, vivemos para Jesus. Então, preste atenção. Eu tenho uma pessoa aqui que tem um mendigo, não tem outro personagem aqui, mas eu tenho aqui um mendigo e eu tenho aqui uma pessoa bem-sucedida que pode me favorecer. E aqui eu tenho um mendigo, andarilho, e um que pode me favorecer. Bom, primeiro eu tenho que me lembrar que, como Jesus morreu por todos, já agora eu não vivo mais para mim. Porque se eu vivo para mim, eu vou dar mais atenção ao quem? Ao mendigo ou aquele que pode me ajudar a resolver uns probleminhas que eu estou aí, com os boletos e uns cartões de crédito, e também um negócio que eu estou para resolver. A quem eu vou favorecer, irmãos? Se eu vivo para mim, eu vou favorecer essa pessoa. Só que o Evangelho está mostrando o seguinte: como Jesus morreu por todos, não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para Jesus. Então eu olho para eles na perspectiva de que Jesus está mediando essa relação, e eu estou vendo os interesses de Jesus. E os interesses de Jesus, Jesus não precisa nem desse, mas Jesus quer salvar os dois. Então eu olho para a alma deles, eu olho para o ser, a alma que eles têm, porque agora eu não estou vivendo mais para mim. Então qual é a solução disso? Primeiro, o Evangelho diz que você não vive mais para você, porque Jesus morreu por todos nós. Amém, meus irmãos? Pastor, eu faço acepção de pessoas e eu estou com esse problema. O que eu faço? Então você precisa entender que Jesus morreu por todos e você tem que parar de viver para você. Porque se você viver para você, você vai fazer acepção de pessoas. Está fraco? Está fraco? Vai fazer acepção. Se você vive para você, bom, quem é que pode me favorecer? Esse aqui me leva para São Paulo a cavalo. Esse aqui me leva numa BMW. Cara, eu amo esse irmão aqui. Inclusive, hoje, se o senhor puder, preparar uma janta lá, porque esse irmão vai me levar para São Paulo. E aquele ali? Não, aquele ali, Deus tem outros planos para ele. Acho que alguém vai abençoar a vida dele. O interesse é meu, estou vivendo para mim. Agora, eu tenho que parar de viver para mim. Eu tenho que viver para Jesus. Eu tenho que parar de tirar vantagem. Eu tenho que parar de ser a prioridade da minha vida. De só procurar o meu bem-estar, só o meu sucesso. Agora eu vivo para Jesus. É o Evangelho. Quem está entendendo, diga amém. Segundo lugar, após essa nova realidade, e isso eu gostei desse texto, a ninguém conhecemos segundo a carne, mas olhamos para ninguém segundo os valores desse mundo. Agora que nós nos convertemos, então, assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Nós não nos conhecemos, meus irmãos, nós não nos relacionamos, nós não nos olhamos, nós não nos percebemos, nós não nos enxergamos mais segundo a carne. Segundo o que tem e o que não tem, o que pode e o que não pode, o que faz e o que não faz. Nós não nos olhamos mais segundo esses pressupostos. Agora nós nos olhamos segundo Cristo, segundo Jesus. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não conhecemos desse modo. Então, nós temos que olhar como novas criaturas e olhar para o outro não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que todos nós somos uns, todos temos o mesmo valor, todos temos e necessitamos da mesma consideração. Então, irmãos, na verdade, uma vida no Espírito, andar no Espírito, precisamos colocar em prática a divindade de Cristo em nossos relacionamentos. Nós precisamos colocar em prática a divindade de Cristo nos nossos relacionamentos e olharmos-nos uns aos outros e olharmos para todas as pessoas com os olhos de Jesus. Porque Jesus não olha para nós dizendo: esse tem, aquele não tem, esse pode, aquele não pode, esse sabe, aquele não sabe. É assim que ele olha para nós? Sim ou não? Não. Então tem que ter o olhar de Jesus. E tendo o olhar de Jesus, se for cristão, Cristo vive nele. O que importa quando eu olho para você é que Cristo vive em você. Eu já disse para vocês que eu tive um pastor que todo final do culto ele fez uma lavagem na gente. Eu queria ter algumas coisas que a gente repetisse até a exaustão para ficar gravado. Algumas coisas ficaram gravadas. Ele dizia: olhe para o seu irmão e diga para ele: eu vejo Jesus em você. E a gente virava um para o outro e dizia: eu vejo Jesus em você. Ele fez tanto aquilo, que aquilo impregnou na minha vida. A gente tem que trazer algumas repetições aqui
né, os líderes aí me ajudarem, a gente repetir algumas coisas aqui, alguns chavões, algumas frases que vão assim, anexar ao nosso coração. Então, nós, irmãos, precisamos colocar em prática a divindade de Cristo em nossos relacionamentos. É o que a gente precisa. Se for cristão, Cristo vive nele. Se não for cristão, Cristo morreu por ele. Eu não posso olhar para ele e dizer, não, isso aí é um filho do diabo. Não sei, irmão. Quem sabe disso é Deus. Esse é um eleito para o inferno, eleito para o céu. Irmão, quem sabe disso é Deus. Eu não posso tratar ninguém com essa distinção. Não posso. Então, se for cristão, repete comigo, Cristo vive nele. Se não for cristão, diga, Cristo morreu por ele. Então a base da relação é a obra de Cristo, não os nossos interesses. São de Cristo e tem um alto e único valor. Você tem que olhar para o ser humano, ilustre e desconhecido, você tem que olhar para o irmão com alto valor. São de Cristo e tem um único e grande alto valor. O texto vai dizer assim, olha, versículo 17 desse texto de Corinto. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você é nova criatura, viva como uma nova criatura. Nós somos novas criaturas. Essas acepções, esse ato de preterir, esse ato de etiquetar, rotular, pesar o irmão, esse vale muito, esse vale pouco, olha, isso já passou. Isso se fez e tudo se fez novo no nosso meio, meus irmãos. Não conhecemos mais ninguém segundo a carne, mas nós nos conhecemos segundo a obra de Jesus. O que eu faço, pastor? Primeiro, você tem que se arrepender desse pecado. Se arrepender, confessar e abandonar. Talvez você tenha chegado aqui dizendo, minha relação com Deus está maravilhosa. Não, mas você tem feito acepção de pessoas? Não, então não está nada maravilhoso. Então você tem que se arrepender, confessar e abandonar, e recorrer ao nosso Salvador. Recorra a Jesus. Meus irmãos, todos os dias eu recorro a Jesus como meu Salvador. Todos os dias. Todos os dias eu vou ser sincero com os irmãos. Não é todo dia, é todo instante. Quando eu oro, eu recorro a Ele, porque a minha oração não é ouvida, a não ser se for no nome dEle. Quando eu peço ajuda, eu peço nos méritos dEle, porque eu não mereço ajuda nenhuma. Então eu recorro a Jesus o tempo todo. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, você me ajuda aí. É Jesus. Então você tem que procurar. O que eu faço, pastor? Porque, presta atenção, você pode até parar de fazer, mas você precisa do sangue de Jesus para limpar isso da sua vida. Você pode até não mais fazer, mas não adianta você não mais fazer. O Evangelho ensina isso. Eu ensinar mais uma coisa do Evangelho para você. Para entrar no céu, não basta você não fazer. Eu parei de fazer, pastor, e não é o suficiente, não. Porque quando Jesus ele perdoa os nossos pecados, ele zera a nossa conta. Mas no céu não vai entrar gente com conta zerada. A justificação diz que a gente ganha a pontuação de Jesus na nossa conta. Então a gente tem a pontuação de Jesus. Ninguém vai entrar no céu, meus irmãos, com a conta zerada. Nós vamos entrar no céu com a conta de Jesus. E Jesus tem a nota máxima. Diga, Jesus tem a nota máxima. Só se entra no céu com a nota máxima. E justificação é esse status, essa transferência, esse ato de Deus de transferir para você os méritos de Jesus. Não os méritos messiânicos, isso é dele, mas os méritos de um justo, de alguém justificado. Segundo lugar, lutar contra a nossa velha natureza. Você tem que lutar contra isso. Fala para o teu vizinho, luta contra isso, irmão. Mas luta mesmo, aprende uma arte, uma arte aí marcial, uma luta qualquer, luta contra isso. Como é que eu luto, pastor? Tem que usar os meios de graça, você tem que orar. Você tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que adorar, tem que comungar, tem que congregar, tem que contemplar, você precisa jejuar, você precisa se arrepender, você precisa confessar.
São os meios de graça. Precisa usar isso. Se você não usar isso, não adianta. Não é uma decisão. Decidir. Não, você tem que usar os meios de graça. Tem que lutar. É uma luta. É a luta da carne contra o espírito. É uma luta que só termina na glorificação. Eu estou lutando. Eu estou lutando. Ainda habito num corpo de pecado. Eu estou lutando. Terceiro lugar, você tem que viver a nova criação. Como é que eu faço isso, pastor? Absorvendo pelo Espírito a vida de Jesus em nós. A vida de Jesus nos é comunicada pelo Espírito Santo. Então você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo para que a vida de Jesus seja comunicada a você. Jesus, eu li aqui em Mateus, ele não faz acepção de pecados, ele não olha para o homem segundo, né, a sua aparência, ou o que ele pode dar ou desdizar. Ele não faz. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem prediletos. Deus trata a todos por igual. Quanto vale o outro? Quanto vale o outro? O outro vale todo o amor de Deus. E o outro vale tanto quanto você. Seja o rico, seja o pobre. Seja o acadêmico, seja o analfabeto. Seja aquele que mora bem. Não sei. Quanto vale o outro? Ele vale o amor de Deus. Quando você passar por alguém, eu tenho me policiado, ou tentado me policiar numa coisa, né? Fica aqui como sugestão. Tem gente... Eu consegui mudar uma coisa em 2023. Normalmente eu ia no banheiro e tinha uma pessoa limpando o banheiro. E eu percebia que aquela pessoa ela é praticamente invisível a todo mundo que entra e sai no banheiro. Em 2023 eu disse, está errado. Agora toda vez que eu vou no banheiro, tem uma pessoa limpando. Bom dia, boa tarde, e aí, como é que está? Tudo bem? Está no pesado aí, né? Deus abençoe você. Então. Aí sai do banheiro. Porque é um ser humano que está ali, irmãos. Pode ser eu amanhã, pode ser você. Agora, a turma que varre a rua lá de casa, a maioria é tudo mulher. Elas me conhecem agora. Eu passava e não falava com elas. Elas valem o amor de Deus. E elas valem tanto quanto eu. Agora, eu estou até andando em alguns lugares e elas estão com outra roupa, não com uniforme, falam comigo. Aí eu não sei se é da igreja, se não conheço, mas eu vou encomendar. Algumas passam por mim agora e eu não lembro delas porque não estão com uniforme. Bom dia, boa tarde, você está bem? Deus abençoe. E vou passando. Meus irmãos, quanto vale o outro? Vale o amor de Deus. Quanto vale o outro? Vale tanto quanto você. Vamos ficar de pé. Segura a mão do seu irmão e vamos orar. Se você quer um exercício para ir trabalhando esse assunto, eu queria sugerir a você que escolhesse pessoas que não podem ser recíprocos, que não podem lhe devolver, não podem, não sabem, ou não terão oportunidade de devolver a gentileza, devolver o agrado, devolver a bênção, devolver a oferta, devolver a generosidade, devolver o favor, e você procurasse muitas dessas pessoas e passasse o restante do ano procurando oportunidade para abençoá-las. Agora, abençoar com dinheiro é a coisa mais fácil que tem, mas é abençoar com a sua estima, com o seu respeito, com o seu carinho. Vou procurar alguém para dar umas esmolas aí, pastor. Pelo amor de Deus. É mais do que isso que eu estou falando. Não que você não deva fazer, mas é mais do que isso. É o seu tempo. Falando, vou tomar um café comigo. Vou fazer algo para você. No final do culto eu posso. Tem a situação que eu possa lhe ajudar e eu sei fazer isso. Você dá um pouco do seu coração para essa pessoa. Eu acho que seria nós nos levantarmos contra isso.